Bom dia, igreja! Olha, isso aí que o Alfredo falou, foi muito importante sobre a questão dos homens. Eu fiquei muito feliz, né? Você que não veio aí no último encontro, você realmente pode fazer parte desse movimento. Eu não sei você, esposa, né? Filhos aí que já têm sido afetados por esse movimento, se você está feliz também, eu creio que você está. Nessa semana a gente começou esse movimento aí, semana de busca ao Senhor, exercício físico e tempo de qualidade com a família. Só essa semana eu fui caminhar 3 vezes, fiz uns polichinelos, porque tem que postar, você tem que fazer e postar no grupo, ó, tá pago, meu exercício físico, né? Aí saí com a minha filha para andar de patins, ela andou, né? Eu não. Eu fiquei com ela, mas eu fiquei muito feliz com o grupo que eu estou fazendo parte, não tenho todos, né? Mas vendo lá, ou jogando um videogame com o filho, ó, tempo aqui com o filho assistindo um jogo, com a esposa, caminhando. Gente, só tem benefício. Então eu quero convidar você, homem, que não veio no encontro dos homens. Primeira coisa, mês que vem, nós vamos ter encontro dos homens de novo, quero ver você aqui. E não espera chegar mês que vem não, fala com a gente ali fora, quer entrar num grupo desse aí? Você vai entrar num grupo desse, para você participar desse movimento também. Por quê? Você sozinho, às vezes desanima. Mas aí tem outro, ó, eu já paguei o meu aqui, já li a Bíblia, ó, já estou saindo com a minha esposa e tal. Aí você, caramba, tem que fazer também. Isso te anima. Isso, só quem ganha é a gente, é a família, é a igreja. Então está um movimento muito legal, eu queria te convidar a fazer parte disso, porque muitas coisas boas aí vão acontecer, eu creio nisso. Irmãos, tem umas semanas atrás, coisa interessante, né? Triste aconteceu. Você viu que os Estados Unidos, ele declarou guerra lá contra o Irã, né? Está tendo esse conflito aí, Irã, Israel. E você sabe quem é o Irã no tempo bíblico? O Irã no tempo bíblico é a Pérsia. E você sabe que tem um personagem muito interessante, que foi o rei Ciro da Pérsia, que foi o responsável por liberar o povo a voltar para Jerusalém. O povo estava cativo por 70 anos, foi cativeiro por 70 anos, foi para o cativeiro durante 70 anos na Babilônia. Pérsia vai e domina a Babilônia. E aí o rei Ciro falou assim, olha, vocês estão aqui, não tem por que vocês ficarem, volta para a casa de vocês, para a terra de vocês. Fez um decreto e deixou todo o povo de Deus voltar para casa. Ciro era chamado amigo de Israel. Olha isso. Só que aí veio um tempo, né? Você conhece um pouco de história, o tempo dos aitolás, extremismo muçulmano, e eles começaram a perseguir quem? Judeus e cristãos. Algo que era bênção. Poxa, tinha um relacionamento de bênção. Olha só, o rei persa, amigo de Israel. Hoje nós vemos um povo que faz de tudo para destruir o outro povo. E o Irã hoje, se não é o maior patrocinador, é um dos maiores patrocinadores do terrorismo. Como é que pode? Algo onde havia bênção, um modelo a ser seguido, um rei benevolente, um rei que conseguiu abençoar um povo que não era o povo dele. Hoje nós vemos povos que lutam um contra o outro. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa série de discipulado? Nós hoje vamos falar sobre a terceira mensagem, sobre o livro O Fazedor de Discípulos, sobre o modelo de Jesus que nós devemos seguir em relação ao discipulado. Ora, sabe o que tem a ver com a gente? Que muitas das vezes nós começamos bem, nós temos boas intenções, nós damos bons passos no início da nossa caminhada,
mas nós temos dificuldade de manter isso, nós temos dificuldade de sermos modelos, nós temos dificuldade de termos pessoas como exemplo, para então continuarmos firmes num caminho. E aí somos atacados por ideologias, novas filosofias, distrações do mundo, da vida, e a gente se perde. E a igreja, ela é a resposta para o mundo, porque a igreja carrega a mensagem de Jesus. Jesus é a solução. E quem prega essa mensagem? Claro, o próprio Deus, ele prega através da natureza, através da criação, né? Isso é fato. Deus não depende da igreja, mas ele usa a igreja, ele conta com a igreja para pregar essa mensagem, esse evangelho. Só que como a gente vai pregar essa mensagem, esse evangelho, se a gente tem um bando de gente dentro das nossas igrejas, não estou falando na atitude da igreja de Cristo hoje, que é um povo que não é discipulado, que não é maduro, é um povo que não ora, um povo que não é transformado. Porque aí você vai começar a ser exemplo de outras coisas, e não daquilo que tem que ser. Temos uma igreja hoje, falando do contexto mundial, Igreja de Cristo, onde a expectativa da maioria das pessoas está em trocar de carro, ter um apartamento melhor, ganhar mais, ter a cura para uma doença, resolver um problema em casa. Essas coisas são pecados? São lícitas? São pecados não, mas não é o mais importante da vida, pelo menos não deveria ser. Não existe a menor possibilidade de mudarmos o mundo, ao nosso redor pelo menos, sem uma igreja madura, com pessoas compromissadas com o reino de Deus. O mundo não crerá na igreja, ou na mensagem na igreja, se a gente não for um povo unido com o mesmo pensamento, um povo realmente que vive o discipulado, amadurece, é transformado e serve de modelo. Jesus discipulou 12 homens improváveis e mudou o mundo através disso. Por isso, nós precisamos voltar a esse conceito que Jesus deixou, o conceito de viver o discipulado, processo onde uma pessoa mais madura, e não estou falando mais capaz, uma pessoa mais madura em alguns aspectos da vida. Porque eu, por exemplo, no meu discipulado, eu sou discipulador, mas o meu discípulo pode me ensinar muitas coisas também, coisas do dia a dia. Talvez o meu discípulo seja mais sábio em alguma área, talvez o meu discípulo tenha algum talento que eu quero ter também, mas o fato é que eu, por ser mais experiente ou mais maduro espiritualmente, invisto a minha vida na vida dele, para que ele seja igual a Jesus e entenda o chamado da vida dele. Discipulado é isso, é fazer com que a pessoa entenda que existe um chamado para ele, que ele vai prestar contas sobre isso. Semana passada nós falamos disso aí, vai prestar contas com o que fez ou com o que não fez. E essa é a intenção com essa série do Fazedor de Discípulos, do pastor Danilo Figueira, que baseia o seu livro no capítulo 17 de João. Eu quero convidar você a ler hoje, capítulo 17 de João, a partir do versículo 15. Do 15 ao 22 apenas. João, capítulo 17, a partir do versículo 15. E diz assim a palavra de Deus: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Baseado nessa parte do capítulo 17, o que a Bíblia então nos ensina sobre discipulado? Nós já falamos sobre 7 coisas, e hoje vamos falar sobre mais 3. A primeira, discipulado é transmissão de virtudes espirituais. Discipulado é transmissão de virtudes espirituais, transmissão de unção. No versículo 22, ele fala assim: eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, ou que me deste. Jesus estava derramando sobre os discípulos aquilo que ele tinha de Deus. Deus colocou uma glória sobre ele. Jesus foi ungido, Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Jesus fazia todas as coisas obedecendo à vontade do Pai. Jesus orava sempre antes de tudo. Jesus deixou bem claro, explícito: nós estamos aqui, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. E ele derramou isso sobre a vida daqueles discípulos. Ele recebeu uma glória, um chamado, e ele ensinou aqueles discípulos a fazerem a mesma coisa. Claro, ele teve um chamado específico: morrer na cruz. Nem todo mundo tem o mesmo chamado específico. Cada um tem um chamado específico, algo que só você vai poder fazer. Mas o chamado geral, todos nós temos: e de fazer discípulos. E nós precisamos fazer a mesma coisa que Jesus fez com outras pessoas: transferir para outras pessoas aquilo que Deus tem nos dado, transferir a unção. Agora, isso não é algo místico. Quando a gente pensa em transferência de unção, muitas vezes você pode pensar assim: vou chegar numa pessoa, botar a mão sobre ela, pronto, agora a minha unção está sobre você, toma. Não é assim, pô. Não é algo que acontece por um passe de mágicas, uma transferência, né? um raio de luz que sai da minha mente, vai para a sua, transfere uma unção. Não. Eliseu, por exemplo, Eliseu chegou para Elias: cara, eu quero porção dobrada naquilo que há em você. Elias falou: tá bom, fica comigo que tu vai ter esse negócio. Aconteceu algo sobrenatural de transferência, uma oração mística? Não. Eliseu ficou com Elias o tempo todo, atrás dele, aprendendo com ele, vendo Elias fazer as coisas. Quando Elias então foi levado aos céus, deixou ali a capa, ele pegou, falou assim: bom, qual foi a primeira coisa que Eliseu fez? Bom, deixa eu ver se esse negócio funcionou mesmo, né? Pegou lá e abriu o Jordão. Eu estou com esse poder mesmo. Mas não houve um processo, né, espiritual ali, transcendental. Houve sim um processo espiritual baseado no relacionamento, baseado na modelagem, baseado na transferência diária daquilo que Elias vivia, para Eliseu viver também. O próprio Jesus fez isso. Em João 1,14 a gente lê assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Irmãos, os discípulos eles viam a glória de Deus, eles viam a glória em Jesus. Às vezes, e muitas das vezes, eles não viam no momento, eles percebiam depois. Foi o que aconteceu com os dois indo para Emaús, lá depois que Jesus é morto, né? Ele ressurge e vai buscar os discípulos. E aí os discípulos falam assim: rapaz, a gente não estava com o coração queimando quando ele falava com a gente? Eles não perceberam na hora, mas eles estavam vendo a glória de Deus. Isso não acontece com a gente, não? Muitas das vezes alguém dá uma mensagem para você, dá uma palavra para você, e aí aquilo aquece teu coração. Você está vendo a glória de Deus. Você está vendo a unção que aquela pessoa tem sendo transmitida para você, aquecendo teu coração. Uma palavra de exortação, de consolação, de edificação, profecia. A pessoa é boca profética na tua vida, transferindo aquilo que ela tem da palavra de Deus, do conhecimento do Senhor, para você. E aí você vê a glória de Deus. Nós temos que entender, gente, que Jesus, ele era
totalmente homem em sua peregrinação aqui na terra. Jesus, em Filipenses 2, Paulo fala sobre isso, né? Que Jesus, ele falou o seguinte: olha, eu sou Deus, mas eu vou como homem. Eu vou como homem, mesmo sendo Deus. E ele agiu como homem aqui na terra. Então tudo aquilo que Jesus fez aqui na terra, não era porque ele era Deus, é porque ele estava em Deus. É porque ele estava andando segundo a unção que ele recebia do Espírito Santo, que ele recebeu do Espírito Santo. Ele mesmo sendo Deus, ele falou assim: ó, eu vou deixar de lado minha realidade de Deus, vou como homem ungido pelo Espírito Santo. Por isso que ele é o nosso maior modelo. Porque eu, você, nós podemos viver isso, sermos ungidos pelo Espírito Santo, termos algo de Deus e transferir para as pessoas. Ele se moveu debaixo de uma unção, essa unção do Espírito Santo. Agora, como é que ele transferiu isso para as pessoas? Você lembra lá, quando Jesus pegou toalha, bacia, chegou lá tranquilão: galera, tira a sandália aí, vou lavar os pés de vocês. Que lavar nossos pés, Jesus? Você está louco? Pô, lavar pés é coisa de servo, pai, é de escravo. Como é que o senhor vai lavar o meu pé? Eu falei: não, pai, vou lavar o pé de vocês. Por quê? Os pés deles, né, andavam numa terra árida, pedregosa, ferida. Pé feio, né, irmão? O pé deles precisavam de podólogas. Umas unhas ali esquisitas, né? Não era coisa de alguém de alto nível lavar o pé dos outros. O que Jesus estava fazendo com eles? Transferindo unção. Através do quê? Do exemplo. Porque depois Jesus falou o seguinte: agora vocês vão ser lavadores de pés, vão e façam o mesmo. Jesus estava ensinando um princípio de serviço, de humilhação, de se ajoelhar e não se considerar o maioral. Jesus estava transferindo aquilo que ele recebeu do Espírito Santo, como eu falei de Filipenses 2, que fala que Jesus veio como servo, a ponto de morrer pelas pessoas, e ele transferiu isso para os 12, no comportamento dele, transferindo a unção de servidão, de serviço, lavando os pés dos discípulos. Você lembra quando ele chega lá diante da multidão, 5.000 homens, um montão de mulher também que não é registrada, e as crianças, mais de 10.000 pessoas. Jesus chega a André e fala assim: e aí, vamos dar de comer para esse povo? Poxa, e a Bíblia fala que Jesus estava testando ele. Ele fala assim: Jesus, nem com todo o dinheiro que a gente pode arrecadar aqui, a gente vai comprar pão para essa galera? Onde é que vai ter pão, padaria aberta essa hora? Não tem como, Jesus, você é louco. Mas Jesus, ele estava transferindo unção para os discípulos. Então tá bom, pegou pouco e fez muito, uma unção de multiplicação. Com pouco eu posso fazer muita coisa. Separa em grupos de poucas pessoas, cada um pega um cesto e distribui. Organização, logística, liderança. Faz o seguinte: agora vocês vão deixar todo mundo comer, vamos esperar a galera comer aí, depois a gente vai embora. Quando Jesus acaba o serviço, o que acontece? 12 cestos sobram. Caramba, prosperidade, sobrou, saciamos a fome de todo mundo, sobrou para a gente, glória a Deus. Agora, nesse evento, Jesus ensinou um princípio para eles, que foi o maior de todos, que é o quê? Compaixão. Jesus era movido por compaixão. Jesus, ele olhava para as pessoas e sentia a dor das pessoas. Tanto que tem uma passagem que Jesus está andando com os discípulos e passa um cortejo fúnebre, uma viúva sepultando o seu único filho. Ia ficar numa situação muito complicada. Jesus sabia. Aí Jesus fala assim: não pode ser assim não, isso não pode acontecer não. Vamos lá, para tudo, ressuscita o filho da viúva, fala assim: leva ele para casa, ele vai trabalhar para sustentar você. Compaixão.
Jesus, com os seus comportamentos, transferia a unção que ele tinha recebido, as virtudes que ele tinha: amor, compaixão, querer bem ao próximo, humildade, servidão, virtudes espirituais, fruto do Espírito Santo. Lembra quando Jesus era atacado e ele sabia responder com calma, mesmo nível, não é? Domínio próprio. Estava ensinando para os discípulos: ei, vocês vão ter um dia, o Espírito Santo vai chegar, transferindo unção. E isso precisa acontecer com a gente. Nós precisamos investir na vida de pessoas, para que aquilo que Deus tem nos dado seja passado por outras pessoas. Um bom fazedor de discípulos tem que saber que tem autoridade espiritual a ser compartilhada com os que lhe seguem na caminhada da fé. Se você está discipulando alguém, Deus te deu autoridade para compartilhar com ele, transferir para ele aquilo que você tem recebido. E não se trata de uma coisa mística, se trata de algo profético. Se trata de palavras proféticas, de atos proféticos. Por exemplo, quando Jesus, já ressurreto, lá em João 20, por exemplo, quando ele chega para os discípulos e fala assim: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo entrou neles naquela hora? Não, o Espírito Santo desceu em Atos 2. O que Jesus fez? Palavra profética. Vocês vão receber. Atos 1:8, Jesus fala: e vocês receberão poder quando do alto descer o Espírito Santo, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e em todos os confins da terra. Aconteceu na hora que Jesus falou? Não, aconteceu depois. Mas Jesus deu uma palavra profética. Você está aqui na igreja, vai na célula, encontra uma pessoa triste. Aí você fala assim: pô, Rafael, fica triste não, cara, Botafogo perdeu ontem. É, mas é assim mesmo, cara, entendeu? Ó, mas você amanhã vai estar alegre. Entendeu? Ele fica alegre na hora? Não. Mas ele pega aquela palavra, aquilo encontra um terreno fértil no coração dele, e o Espírito Santo faz acontecer. Eu transferi para ele algo que eu tenho. Eu estou alegre, estou feliz no Senhor. Você vai ficar feliz também, meu irmão. Eu vejo você alegre, tu vai ficar alegre. Vamos orar aqui. Transferência, discipulado, transferência de virtudes, de unção. Nós precisamos fazer isso. E isso vai fazer com que a vida de muitas pessoas mude. Você quer ver um negócio? Eu cheguei na nossa igreja, era a Igreja Batista Central da Barra. O pastor Josué chegou em 2003, eu cheguei em 2004. Nós éramos em torno de 40 e poucas pessoas. O pastor Josué, ele sempre falava assim: nós vamos ter mil membros. Nós vamos ter uma igreja em que o prefeito vai vir aqui. Nós vamos ter uma igreja que a gente vai ter projetos sociais, creche e tal. Ele falava isso, tinha 40 pessoas. Hoje nós somos 88 igrejas, só a sede tem 18 mil membros, ao todo são 45 mil membros, temos centro de reabilitação, uma creche pública, né? É de graça para as crianças, o centro também. Nós temos hoje um grande movimento de missões espalhado pelo mundo. Ele estava falando ali coisas proféticas. Aconteceu na hora? Não. Mas o Espírito Santo começou a fazer, e ele estava transferindo aquilo que ele estava recebendo do Senhor, as virtudes dele, a unção que ele estava recebendo, ele estava transmitindo para as pessoas. Eu, por exemplo, quando ele me conheceu, ele falou assim: pô, Vini, eu já me conhecia antes, né? Eu já tinha tido um relacionamento com ele anterior, ele estava num retiro de carnaval. Quando ele me viu aqui, ele falou: poxa, vem para a minha igreja, nós estamos precisando de baterista. Eu falei: pô, tá bom. Aí fui para lá, para a igreja, para tocar bateria. Fui para ser baterista. Mas aquela unção dele, eu peguei. Falei assim: não, eu passei 16, 17 anos ouvindo aquele homem falar assim: pô, você pode ser pastor, você pode cuidar de vidas, você pode fazer algo relevante. Falei assim: peguei esse negócio, eu quero para mim. Eu abri minha primeira célula em 2012, contra a minha vontade, fui forçado.
Eu já era líder, eu já aconselhava pessoas, mas eu não queria célula não. Estava fugindo. Você que está fugindo aí, ó, foi você. Aí a minha líder foi trabalhar no outro município, durante 3 meses. Ela falou assim: Vini, fica com a célula, por favor, durante 3 meses. A célula multiplicou em 2, eu fiquei com uma parte, uma outra pessoa ficou com a outra. Falei: tá bom, 3 meses, quando você voltar, tu pega de volta. Ela voltou, eu falei assim: não vou te dar não. Gostei desse negócio, agora é minha. E ela ficou feliz da vida. E eu comecei a receber essa unção, essas virtudes, essa paixão por pessoas. Gostei desse negócio. Hoje nós estamos, por exemplo, abrindo nossa igreja lá em Búzios. Um irmão veio para a nossa igreja, começou a reunir pessoas na casa dele. Hoje já tem 90 pessoas se reunindo na casa dele. Irmão, isso é unção. Isso é transferência. É algo místico? Não. É que eu polguei o coração dele. Cara, você pode. Começa a chamar a gente aí, começa a visitar e tal. Ele está gostando desse negócio, ele já está empolgado, já está vendo um imóvel para alugar. Vai acontecer a igreja. Transferência de unção. Você tem algo que Deus tem derramado em você. Ou Ele quer derramar algo na sua vida. E você precisa então transferir isso para outras pessoas. Agora, há um chamado universal: ide e fazei discípulos. Isso Deus já derramou sobre você. Você então precisa derramar sobre outras pessoas. Como Paulo falou para Timóteo lá, 2 Timóteo 2, Paulo fala: Timóteo, as palavras que você me ouviu falar diante de muitas pessoas, pegue essas palavras, compartilhe com homens fiéis, que vão procurar outros homens fiéis. E assim por diante vai acontecer. Transferência, discipulado precisa ser essa ferramenta de transferência de virtudes que Deus nos deu, da unção que Deus nos deu para as pessoas que ainda não têm. Segundo lugar, o que a Bíblia nos ensina sobre discipulado? Discipulado é ensinar alguém a viver na terra como cidadão do céu. Discipulado é ensinar uma pessoa a viver na terra como cidadão do céu. Nós estamos muito presos com as coisas do mundo, muito, fazendo do alvo das nossas vidas as coisas terrenas. No versículo 15, Jesus fala assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmãos, desde o começo, o propósito de Jesus em relação aos seus discípulos não era consolidar os discípulos numa religião. Jesus não veio ao mundo para criar uma religião. Ah, não, vim aqui para criar a igreja de Jesus. Não, esse não foi o propósito de Jesus. O propósito de Jesus, além do propósito final que foi morrer na cruz e ressuscitar, foi fazer discípulos. Ele veio para investir na vida de homens, para que esses homens então investam na vida de outros homens e assim por diante. Só que quando ele começou o processo de fazer discípulos, ele deixou claro para eles: vocês não são daqui. A vida vai passar. Isso aqui vai acabar. Aqui não é o mais importante. Vocês precisam olhar para o céu, para a salvação, para a eternidade. O alvo de Jesus era estabelecer uma mentalidade celestial naqueles homens, para que eles pudessem então, através dessa mentalidade, multiplicar essa mentalidade de outras pessoas. Daí a oração de Jesus: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Por quê? Porque eles não podem sair do mundo agora, eles têm que passar isso para outras pessoas. Ora, o evangelho só chegou na gente porque esses homens entenderam esse processo. Quando você vai ler lá em Atos 2, você vai ver o quê? Que a igreja perseverava na doutrina de Jesus? Não é isso que o texto fala. É na doutrina dos apóstolos, que era a doutrina de Jesus. Mas ali fica claro que eles entenderam o seguinte: agora é com a gente. Jesus foi, agora é com a gente. Deixa eu perguntar para vocês. Eu estou com 41 anos, muito novo, né? É muita vida aí. Eu acho que Jesus volta, eu não morri ainda não. Mas você que tem 70, 80, também não quero que você morra não.
Mas vai passar, irmão. Vai acabar. Você vai passar. A pergunta que eu estou te fazendo agora é o seguinte: quando você passar, o que vai ser das pessoas que vão viver após você? Alguém que vai viver após você vai falar assim: ei, o Carlos, a Maria, eles passaram, agora é com a gente. Alguém vai fazer isso? Sabe quem vai fazer isso? Seus discípulos, eles vão fazer isso. As pessoas em quem você investiu, as pessoas em quem você dedicou sua vida. E não adianta você falar assim: não, eu discipulo meus filhos de sangue. É pouco, isso aí é teu dever. Mas você é chamado para discipular outras pessoas. Pessoas que, quando você passar, elas vão bater no peito e falar assim: agora é comigo. Ô, pastor Vinícius, você era pastor lá, pregou bastante, ensinou, sabe, discipulou, morreu. Jesus não voltou ainda. Outra pessoa assume. Outra galera vai ficar aqui na igreja. Quem era adolescente, agora é adulto. Liderança da igreja. Novos discipuladores. E assim vai. O evangelho, ele é uma mensagem que precisa sempre alcançar o outro. Irmãos, há tantos prazeres lícitos na vida, não é verdade? Poxa vida, o maior prazer do crente é o quê? Comer, né, gente? E eu sou magrinho, né? O maior prazer do crente é comer. Ontem mesmo, estava ali eu, pastor Alfredo ali, junto com mais um irmão. Acabou a corrida, né? Eu não consegui ir na corrida, porque sexta-feira eu joguei vôlei. Joguei vôlei na sexta e fiquei muito cansado. Aí não aguentei acordar cedo. Aí foram para a corrida. Vamos comer um pastel? Vamos, pô. Pastelzinho. Aí fomos para a feira. Tem uma feira aqui gostosa, aberta, né? Aí a Alfredo falou. Aí eu tava com um pastel e um bolo de aipim, carne no meio do Alfredo. Pô, vai comer? Eu falei: vou, pô, é gostoso. Pô, tô com vontade. É bom demais, pô. Aí a gente passa na feira, pô, um queijinho gostoso. Aí tem um negocinho, pô, não, o olho da gente fica, poxa vida, comer é bom demais, pudesse comer tudo um pouco. Aí você pensa: não, pastor, eu gosto de viajar. Eu também. Pudesse viajar toda semana. Se eu pudesse trabalhar 2 dias e viajar 5. Não, isso aí não pode não, tem que trabalhar. Né? Viajar é muito bom. Não, pastor, meu prazer é estar com as pessoas, pô, andar na praia, curtir. Há muitos prazeres lícitos, gente. E nós temos que realmente realizá-los, viver esses prazeres. O problema é a gente achar que nós vivemos para isso. Que o propósito da nossa vida é esse. Que a gente está aqui para isso. Para ter um carro bom, um apartamento bom, viajar, comer bem, vestir bem. Opa, estou bem demais. E a gente luta para isso. Irmão, esse negócio, a vida é tão louca. Tiago fala que a vida é como um vapor. Passou. Aí você pega uma pessoa, trabalha 35 anos, 40 anos, constrói alguma coisa, rala pra caramba, um patrimônio, chega lá, morre. Irmão, não acontece isso? Não acontece isso, gente. A pessoa trabalhou a vida toda. Doença, morreu. A hora que era para usufruir, não dá mais, a coluna dói demais. Ih, rapaz, não aguento mais. Queria sair com o filho, não consigo mais, porque eu estou muito velho. A vida é assim. Se a gente investir a nossa vida só nas coisas que vão passar, nós vamos estar muito mal. Nós precisamos ser lembrados de que eu e você, nós não somos desse mundo, estamos de passagem. O povo do mundo, sim, eles se entregam aos prazeres do mundo, porque eles acham que só tem isso aqui. Mas nós não. 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala assim, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. E outra versão fala assim, miserável vida que você leva. Você só pensa que aqui e agora? Se você sonha e investe em coisas que vão acabar, você sonha pequeno. É só o apartamento?
é só a cura da doença, e não estou falando que é só porque estou menosprezando sua dor, é só uma felicidade do casamento que você está lutando, é só para isso? Tem muito mais, tem muito mais. Nós precisamos entender que a gente não é desse mundo. Se a gente sonha somente para cá, nós estamos sonhando muito pequeno. Nós devemos sonhar com o nosso encontro com Jesus. Nós devemos meditar, poxa, quando Jesus voltar vai ser muito bom. Ah, rapaz, eu estou querendo muita coisa nesse mundo aqui, mas o que eu quero mesmo é a volta de Jesus. Antigamente a igreja cantava mais sobre isso, falava mais sobre isso, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Hoje não, hoje está tranquilo. Bom, vou na igreja domingo, trabalho aqui. Tem muita gente tratando Jesus como o gênio da lâmpada. Ih, preciso de uma bênção. Fala, Jesus, aqui, pô, o Senhor é o top dos top das galáxias, o Senhor é o rei dos reis, a Bíblia fala isso. Então, tem como o Senhor me dar um novo emprego? Jesus, fui no médico, estou doente, eu sei que o Senhor pode me curar, tem como o Senhor me curar? E o nosso relacionamento com Jesus é baseado nisso. Pedir coisas que são passageiros numa vida passageira, enquanto Jesus quer uma vida eterna com a gente, baseado no nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos multiplicar discípulos que entendem que a vida aqui vai acabar, que a vida mesmo vai ser eterna com Jesus Cristo. Sabe aquele ditado, né? Olho na comida e olho no gato. Cuidado ali que ele vai pegar, ó. Nós temos que falar assim, ó, estou de olho aqui nas coisas desse mundo que eu preciso trabalhar, me sustentar, mas meu outro olho aqui, ó, está no céu. Eu vou para lá, pô. Ah, não consegui realizar isso aqui não, tá bom, pô, eu vou mesmo para o céu. Estou lutando aqui, irmão, você reparou que tem gente que vai lutar a vida toda e não vai conseguir alcançar certos objetivos? Vai viver uma vida frustrada. Mas não precisava viver uma vida frustrada. É só entender. Eu queria muito um apartamento próprio. Nunca consegui. Mas a minha casa própria no céu eu vou ter. Não é verdade? Ah, eu nunca consegui me livrar dessa doença. Mas eu sei que quando Jesus voltar, eu vou ter um corpo glorificado. Glória a Deus por isso. Isso ajuda a gente a não viver frustrado, não viver amargurado, porque eu tenho certeza de que para onde eu vou, lá não vai ter dor nem tristeza, vai ser só alegria, vamos viver na presença de Jesus todos os dias. E isso gera em nós, tem que dar em nós uma realidade de paternidade. Por quê? João 1,12 fala, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E essa verdade envolve o quê? Deus é nosso Pai, então nos dá intimidade. Gente, nós temos acesso livre ao Pai. Jesus dava exemplo disso. Pai, estou fazendo a tua vontade. Pai, o que o Senhor quer? Pai, vela por mim aqui, olha por mim. Pai, é no teu nome que eu estou pedindo. Pai, Abba, Pai, Paizinho. E isso, gente, para os judeus, era um negócio muito complicado. Essa condição de filho do judeu era complicado. Por quê? Porque eles tinham o entendimento de um Deus distante, todo-poderoso, criador, um Deus punitivo, um Deus que fala e acontece, um Deus soberano, que de fato é. Mas Jesus veio com uma outra realidade. Esse Deus também é o Deus que quer que você deite no colo dele e chore. Que você conte que está doendo. Que você chegue com aquela cara toda de menino que fez besteira. Pai, desculpa que eu pequei. Não é assim? Que filho não faz com a gente? É Deus é assim também. Vem para cá, meu filhão, vem cá, deixa eu conversar contigo. Deus quer isso com a gente. Isso precisa ser passado para o nosso discipulado. Nós entendemos que quando pessoas estão precisando de ajuda, nós devemos orar. Por quê? Porque Deus atende, Ele escuta, mas porque Ele é Pai, Ele quer cuidar. Quer colocar o remédio, quer abraçar, quer apontar, quer amparar, quer te livrar de coisas ruins. Quem nunca aqui ouviu do pai assim, não, você não vai sair, né? Não vai sair. Não, para essa festa você não vai. Aí você pensa,
Pô, meu pai está me punindo. Pô, pior pai do mundo. O filho que fala assim, ó, eu queria mesmo sair de casa. Né? Aí o pai tem que ser sábio, fala assim, isso é revolta, mas eu estou fazendo o que é melhor para ele. Não é isso? Deus às vezes faz isso com a gente. Não, você não vai ter esse carro agora. Você não vai ter esse emprego agora. Você não vai ter essa cura agora. Poxa, estou sofrendo. Não, mas vai ser melhor para você. Eu sei o que eu estou fazendo. Não vou te dar essa bênção que você quer agora. Vai te prejudicar. Filiação, intimidade. Nós precisamos ser movidos por essa intimidade, pelo amor e pela fé que temos em Jesus. Isso não é fácil, gente. Mas o discipulado nos ajuda a vivermos por fé. O cristianismo moderno convida a uma vida soft, uma vida leve. Fé para os caprichos pessoais. E isso, gente, gera uma multidão de desviados. Porque você tem fé para pedir coisa para você. Aí Deus não te dá, você se irrita e sai da igreja. Você tem fé e fala assim, Deus levou o meu ente querido. Ele poderia ter curado. Poderia mesmo. Mas ele não quis. E aí a tua fé para atender o teu desejo faz com que você não entenda que ele é soberano. E você larga dele. Fala assim, já que ele não curou o meu ente querido, então eu vou sair da igreja, eu vou largar esse Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Se for o tempo do seu ente querido partir, for o tempo. Amém. Mas não largue o Senhor. Se for o tempo de perder o emprego, amém. Deus sabe todas as coisas. Mas não largue do Senhor. Você tem que ter fé. Você tem que entender que Deus está no controle. Que Ele sabe o que está fazendo. E você precisa continuar vivendo. Continuar produzindo. Porque você ainda está com vida. E você precisa então gerar vida em outras pessoas. Quando Jesus definiu as bases da entrega e do sacrifício do Evangelho, muitos abandonaram Jesus. E é isso que acontece. Quando você entende, mas quer dizer, eu tenho um Deus, pode ver todas as coisas, eu sofro assim mesmo? Pô, aí você não quer esse negócio. Eu tenho um Deus que eu preciso botar minha cara a tapa, é isso mesmo, essas são minhas convicções. Se expor no ambiente de trabalho, não aceito mentira não. Não, esse negócio aí não é legal não. Né? Pô, uma mulher chega para você lá, sou casado. Não, esse relacionamento está muito, muito íntimo. Não, mas ela é tua chefe, ela é a mais antiga no trabalho. Não importa. Minhas convicções do Evangelho são prioridade. Quando você começa a entender isso, você precisa de fé. Fé para permanecer e pagar o preço que deve ser pago. Discipulado envolve pagamento de preço. Preço de continuar íntegro, ter fé, uma fé inabalável e entender que nós precisamos desenvolver esse espírito esse entendimento, essa mentalidade que nós não somos daqui, nós somos do céu. Em último lugar, o que é o discipulado? O discipulado, ele tem a essência da multiplicação. A essência do discipulado é a multiplicação. Quando eu falo em discipulado, eu penso em multiplicar. Discipulado não é um professor dando aula para um aluno. Isso está dentro do discipulado. Discipulado não é alguém só dando orientações e beleza, vá lá. Não, isso está dentro também do discipulado. Discipulado não é simplesmente você cobrir a pessoa em oração. Não, é meu filho espiritual, estou aqui orando por ele. Isso está dentro do discipulado. Mas discipulado, a essência dele tem a ver a multiplicação de quem você é. Ele vai ser também, outras pessoas serão, porque você está investindo a sua vida nessa pessoa, em multiplicar mais pessoas, alcançando mais pessoas, gerando mais pessoas. Esse é até um assunto que a gente vai trabalhar na nossa imersão. Alfredo falou aqui nos avisos, você viu no Atitude News. Por que nós precisamos da imersão?
nessa nossa imersão, a gente não vai trabalhar a operacionalidade da célula. A gente não vai falar, tem que fazer assim, assim, assado, não. Essa imersão a gente vai trabalhar convicções. Vai trabalhar um entendimento da igreja. E uma das ministrações vai ser essa. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. Pessoas que entenderam que precisam, então, multiplicar vida através daquilo que o Espírito Santo deu para eles, que tem dado para a gente. Quer ver um negócio que você precisa refletir? Todas as decisões que você toma no dia a dia, elas são influenciadas pelo Espírito Santo? Tudo que você toma de decisão, ligo ou não ligo uma pessoa, falo sim ou não, vou àquele lugar, não vou, respondo isso e tal, o Espírito Santo te influencia? O Espírito Santo está contigo, dentro de você, quer falar com você, sabe todas as coisas, é teu Deus. Se você não é influenciado pelo Espírito Santo, você está perdendo uma baita de uma oportunidade de ser assertivo em todas as coisas. A essência do discipulado, ela envolve essa multiplicação de coisas que nós estamos vivendo. Discípulos, que vão também multiplicar outros discípulos. Lá no versículo 18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Olha nós aqui. Olha você na Bíblia. Não está o teu nome aqui, mas está nas entrelinhas. Está aqui. João, Rebeca, Hudson, Luiz. Você está aqui. Jesus orou por você. Por aqueles que creram, que creram na mensagem dos apóstolos. E aí eu te pergunto, quem vai crer na tua mensagem? Quem é que daqui a 50 anos vai falar assim: poxa, eu criei na mensagem do Vinícius, na mensagem do Ricardo, na mensagem do Edson? Quem vai crer? Alguém vai falar isso? Não, eu criei, na mensagem da Meire. A Meire pegou para mim. Alguém vai crer na tua mensagem? Paulo fala em Romanos: como crerão se não há quem pregue? Nós temos que pregar, nós temos que falar, nós temos que multiplicar, nós temos que investir nossas vidas em gerar mais pessoas, que vão gerar mais pessoas, e o Evangelho vai continuar sendo propagado. Por isso a oração de Jesus: assim como tu vieste ao mundo, eu os envio também, para fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu cuidei deles, eles vão cuidar de outros, esses outros cuidam de outros, e assim nós vamos gerando e multiplicando discípulos. O resultado no discipulado depende mais do coração do discípulo do que do discipulador. O discípulo tem que querer. O discípulo, ele precisa querer sim, mas o discipulador precisa querer multiplicar. Multiplicação é a linguagem do reino. Antes do pecado entrar, Deus já tinha falado: multipliquem-se. Pecados entrou, Deus continua falando: multipliquem-se. Hoje nós estamos na era do Espírito Santo: multipliquem. A gente precisa multiplicar, fazendo discípulos de Jesus. Um fazedor de discípulos deve ser um ganhador de almas, porque esse processo de multiplicação começa com a conversão. Você precisa pregar o Evangelho, pessoas vão se converter, você vai começar a andar com elas, vai começar a ensinar, e elas vão virar discípulos de Jesus. Olhando para você, elas vão conhecer Jesus, vão imitar você, imitando Jesus. Depois elas vão ter a capacidade também de gerar outros, porque outros vão olhar para ela, e isso vai fazer com que a multiplicação aconteça. Não há dúvida de que a gente precisa de sacrifício para isso. Para ganhar a salvação é de graça, mas para viver a missão tem que ter sacrifício. Tem preço a ser pago. Mas havia um combustível que impulsionava Jesus, gente: o olhar dele de misericórdia. Jesus na cruz chegou e falou: olha, perdoa, porque esse bando de gente não sabe o que eles estão fazendo.
Isso foi o Jesus humano. Humano. Assim como eu e você devemos olhar para Jesus e falar assim: olha, essa é a frase que tem que estar no nosso coração. Perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão me magoando, estão me insultando, eles estão contra mim, estão me passando para trás, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. E pastor, eles sabem sim, um bando de maldade aí que eles têm no coração. Pois é, esse é o inimigo, é o pecado. Nossa luta não é contra eles não, é contra os potestades, contra os principados. É pecado, nossa luta é contra o pecado. Eles não sabem o que estão fazendo não. Se eles tivessem um discipulador, uma discipuladora, nossa mãe, eles seriam diferentes. Se eles tivessem alguém, calma, vamos ler a Bíblia, olha aqui, não é assim, não fala desse jeito, eles fariam diferente. Na multiplicação, nós aprendemos que esse processo de geração não é um processo de um dia para o outro. Nenhum bebê nasce de um dia para o outro. É uma gestação. E nós queremos gerar pessoas. Demora tempo, precisa de investimento, é custoso, mas é gratificante. Eu hoje quero desafiar você a ser frutífero, a multiplicar, a ensinar pessoas também a multiplicar. Porque Deus te deu coisas que precisam ser multiplicadas. Como ele diz mesmo na parábola dos talentos. Deu 5 para um, 2 para outro e 1 para um. Voltou. E aí, cadê? Pô, tá aqui ó, 5 virou 10, 2 viraram 5. E o teu 1? Ah não, guardei. Infiel. Você não multiplicou aquilo que eu te entreguei. Há pessoas que podem falar: nossa, o pastor Josué, né, tem 45 mil pessoas na igreja dele. Baita de um pastor. Meu irmão, o chamado dele, ele vai ser cobrado nessa proporção. Porque uma coisa que ele fala impacta 45 mil pessoas. Você impacta quantas pessoas? 2? 3? 10? Vai ser cobrado por isso. Você está multiplicando? Você está investindo em gerar vidas? Jesus preferiu dedicar mais tempo a 12 homens, para que eles então multiplicassem mais homens. E isso nós precisamos fazer, investir tempo. Você consegue em quantas pessoas? Em uma pessoa você consegue investir? Invista, que essa pessoa vai multiplicar mais uma, e essa vai multiplicar mais uma, e assim nós vivemos a multiplicação. Concluindo, hoje nós vimos que discipulado é transmissão de virtudes espirituais, transmissão de unção. Não é algo místico não, é profético. Palavras, atitudes, ações, comportamento, transmissão. Discipulado é ensinar alguém a viver na terra como cidadão do céu. Ei, tá difícil, tá? Mas vai passar. Não coloca tuas fichas todas aqui não. Isso aqui vai passar. Ei, esse mundo vai acabar. Que isso, cara? Poxa, você só vive para isso, só para o emprego, só para o lazer. Você só vive para essas coisas que vão passar. Cuidado. Olha para o céu, olha para a eternidade. E a essência do discipulado é a multiplicação. O quanto você tem sido impactado por virtudes espirituais de pessoas nessa igreja? Há alguém que transfere algo para você? Ou você já é suficiente sozinho? O quanto você é influenciado a amar mais o céu que a terra? Ou você realmente quer ficar por aqui? Jesus pode voltar e você fica aqui. Que aqui que está bom? Aqui que é o interessante? O quanto você frutifica e inspira outras pessoas a frutificar também. E isso, essa realidade, como eu falei, começa com a conversão. Você não pode pensar que viver isso é algo que basta apenas você começar a viver sem antes tomar uma atitude de entregar a sua vida a Jesus.
Hoje eu quero fazer um apelo para você. Quero fazer 2 apelos. Mas eu vou orar depois com a igreja toda. Mas primeiro eu quero fazer um apelo a você. Você que está aqui hoje, não quer começar a ser um discípulo de Jesus, não? Não quer começar essa caminhada? Entregar de fato a sua vida a Jesus e falar assim: eu quero seguir a Jesus. Eu quero fazer parte dessa realidade. Eu quero pensar nas coisas do céu. Eu quero aprender a valorizar aquilo que realmente tem valor. Eu quero viver essa realidade. E para você fazer isso, a primeira coisa é a conversão, é você entregar a sua vida a Jesus.